Será que podemos trabalhar com o que queremos? Eu assisti um vídeo esses dias de uma moça no YouTube que ela falava mais ou menos sobre isso, e era um testemunho que ela tinha da vida dela. Era um testemunho que ela dizia que não conseguiu se achar, assim, numa época da vida dela, não conseguiu se achar completamente. Ela fez alguns cursos, algumas faculdades, se não me engano, alguma pós e tudo, mas ela não conseguia se sentir assim completamente feliz. Ela se sentia como se ela tivesse outros planos para a vida dela, como se Deus tivesse outros planos para a vida dela. E o assunto que eu quero falar hoje é isso. Anotei algumas coisas aqui no meu telefone. E será que a gente pode trabalhar com o que queremos? Eu acredito que sim, que a gente pode trabalhar com o que a gente quer. Até porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, por conta disso, eu acredito que sim, a gente consegue trabalhar com o que a gente quer, que a gente escolhe, talvez o que agrada mais a gente. Mas o que eu penso também é que Deus pode ter outros planos para a gente. Mesmo que a gente se sinta feliz em determinado trabalho, em determinada profissão, né? Pode ser que Deus também tenha outros planos, até às vezes naquela mesma profissão, naquela mesma área, mas digamos que seja algo além ou algo diferente. Eu acredito nessa forma, né? E acredito que as nossas escolhas também vão fazendo essas diferenças. E a gente tem que entender também, né, que entregar planos a Deus para que seja feita a vontade de Deus. Eu acredito que tem cristãos que entregam os planos na mão de Deus. E eu acredito que às vezes isso também acontece comigo, né? Digamos, pela minha parte, que às vezes eu entrego os planos nas mãos de Deus, mas eu continuo fazendo as minhas escolhas. Eu não paro para identificar o que Deus está querendo, ou o que Ele está falando comigo. Hoje em dia eu estou tentando fazer mais isso. Eu estou parando mais e perguntando mais para entender as respostas dele, o que Ele quer, porque eu não sei você, mas essa moça também já tentou fazer algumas coisas, e que não dava muito certo. E eu também, eu já tentei fazer algumas coisas e que não ia dando muito certo. Às vezes eu começava alguma coisa, algum trabalho, tinha alguma ideia, e passava ali 2 dias, 3 dias e meio que a ideia eu ia desanimando, ia perdendo, rapaz, e eu não me enxergava muito naquilo, sabe? Era mais pelo embalo de ver talvez pessoas fazendo isso, e a gente entra muito naquela comparação, né? A pessoa está fazendo aquilo ali e está dando certo, está bem financeiramente, então eu posso talvez entrar naquela área ali e vai dar certo também. Mas na medida que a gente entrega os nossos planos na mão de Deus, Ele pode muito bem barrar esse nosso trabalho, ou essa nova ideia, e a gente ser ali interrompido, e a gente fica sem entender, né? Sem entender por quê. Então acredito que a pessoa que entrega os planos nas mãos de Deus, ela tem que entender isso. Vai ser os planos dela, os planos dele, mas de acordo com a vontade dele, não com a nossa vontade. Eu posso muito bem querer fazer algum negócio e essa não ser a vontade de Deus, e eu ficar chateado porque aquilo não deu certo. Ou seja, a gente tem que entender que é como se Deus estivesse tirando a gente desse caminho, porque Ele tem outro, melhor ainda. Na verdade, melhor ainda, porque a palavra dele diz que os planos de Deus são maiores, são melhores do que aqueles que a gente imagina. Eu não lembro exatamente onde está essa passagem, mas é basicamente isso. Então a gente tem que entender que tem uma diferença de a gente entregar os planos nas mãos de Deus e fazer o que a gente quer e fazer a vontade dele. Começar a escutar o que é que ele está falando com a gente.
não conseguir trabalho no que queremos pode ser a vontade de Deus. É exatamente mais ou menos o que eu estava falando. A gente às vezes tenta fazer algumas coisas e vai talvez não dando certo, você não vai conseguindo, às vezes você desanima, às vezes é muito trabalhoso. Não que quando você faz a vontade de Deus, não que também não seja difícil, não é que também não vai ter os desafios, né? Eu acredito que talvez tenha até mais desafios do que a gente fazendo pela nossa própria vontade. Então, basicamente é isso. Talvez a gente fazendo nossas escolhas, né? Talvez a gente possa, talvez, estar saindo do que o Deus tem planejado para a gente, que é um plano específico e muitas vezes a gente nem sequer imagina, né? Então, perguntar a Deus e entender as respostas. A moça, né, estava falando que ela mudou, se eu não me engano, ela fez direito, aí fez o teste de OAB e tal, não sei o que, passou, aí se formou e tal, e ela disse que Deus falou com ela que ele permitiu que ela fizesse, né, que ela se formasse, que ela até entrasse na área, trabalhasse e tudo, mas ela ficou com aquela sensação de que não estava sendo suficiente, como se estivesse faltando algo. E talvez esse sentimento seja um dos que a gente precisa observar para a gente perceber se a gente está fazendo a nossa vontade ou a vontade de Deus. Eu acredito que quando a gente vai fazendo a vontade de Deus, isso vai preenchendo a gente, vai deixando a gente feliz, vai deixando a gente alegre, mesmo diante das dificuldades, né? Quando a gente pensar num plano maior, a gente vai levar, acredito que a gente vai levar as dificuldades com mais leveza, né? Com mais firmeza para passar diante delas e seguir com o plano de Deus. Então, a gente tem que entender como Deus fala com a gente. E a Bíblia fala, tem passagem, né, que fala que Deus comunica com a gente através de sonhos, através da natureza, através de animais e tal. Tem níveis, né, que acredito que são mais difíceis, né, como tipo comunicar a gente com voz audível, ou em sonho, eu acredito que seja mais comum, né? Em sonho, acredito que muita gente já tem, mas às vezes é um sonho difícil de interpretar, um sonho difícil de entender, às vezes você não acredita, mas eu acho que o sonho é a forma mais comum que ele fala com a gente. E a partir daí talvez a gente vai desenvolvendo outras formas de falar. Acredito também que Deus fala com a gente na palavra, né? E a própria Bíblia tem também confirmando que ela fala com a gente, que Deus fala com a gente através dele, porque é como se fosse ali um manual também, né? Do que é certo, do que é errado, as coisas que vão nos ajudar a ficar feliz, ficarmos alegres, e as coisas que vai fazer com que a gente fique triste também, né? Que de certa forma destruam nossas vidas, e as coisas que edificam as nossas vidas. Então a gente tem que começar a entender como é que Deus fala com a gente. À medida que a gente conseguir fazer isso, entender como Deus fala com a gente vai conseguir entrar nos planos de Deus. E é o que eu estou tentando fazer nesses momentos agora. Eu tento falar com Ele, tento escutar Ele. E para a gente escutar, a gente precisa dar uma paradinha, né? A gente não pode só falar, só orar e não parar para escutar, porque senão ele não vai ter espaço para se comunicar com a gente. Então, acredito que a gente tem que falar com ele, mas também tem que dar espaço para ele falar com a gente. Eu acredito que isso é uma das coisas, talvez, mais difíceis de fazer, é a gente parar. A gente geralmente está num corre-corre, na correria, faz aquilo, faz isso, e de certa forma a gente não para meditar, para tentar escutar o que ele está falando com a gente, ou pedir respostas a ele e tudo mais. E tem uma passagem que eu achei muito interessante, que eu vi uma pregação, que era uma passagem
que tem, né, em Juízes 6:17 e 36 ao 40, né? Capítulo 6, versículo 17 e também versículo 36 ao 40. Se você puder conferir lá, vai ter uma passagemzinha dizendo mais ou menos como foi que Gideão estava comunicando com Deus para saber se ele estava indo na direção certa ou na direção errada. Ele fez umas perguntas, né, através da natureza, com a chuva da manhã e com uma certa forma de um algodão, né, é como se fosse um algodão, e ele pediu através da natureza para que acontecesse tal coisa, né, e aconteceu. Aí Gideão, para confirmar, no outro dia perguntou mais uma vez para confirmar se a resposta tinha sido aquela mesma. Ele estava tentando fazer prova para entender se ele estava sendo respondido por Deus ou se ele estava sendo enganado por outra força espiritual, digamos assim, né? Então, basicamente isso. Gideão pediu respostas através da natureza. Então, é mais ou menos o que eu estou tentando fazer hoje. Então, acredito que a gente tem que tentar achar as formas que a gente consegue entender melhor como Deus fala com a gente, para a gente também não ter dúvida, né? Não ficar por muito tempo, eu ficava achando que eu tinha recebido a resposta errada, ou que era coisa da minha cabeça, que ele não respondia assim. E à medida que você vai cada vez mais tentando interagir, você vai percebendo, né, as respostas, você vai percebendo um certo direcionamento de Deus, você vai percebendo, às vezes, onde você está saindo do direcionamento de Deus e tudo mais. Então, é isso, espero que tenha ficado claro. É um vídeo sem edição, um novo modelo que eu estou tentando aí, e até a próxima.